A primeira camada de sucesso é você conseguir fazer. A segunda é você conseguir fazer e ter o resultado. A terceira é você conseguir fazer, ter o resultado. É isso que nós estamos falando para as pessoas. Espera aí, querido, se você é uma Ferrari, vai para a pista. Existe uma combinação de traço ideal para o sucesso? A sua, a minha, a dela. Para mim, a minha, porque eu não vou mudar. A sua, porque você não vai mudar. Essa eu gostei. A dela é dela, tá? É a sua. Existe sim uma predisposição maior em determinadas áreas. Então, por exemplo, eu seria um excelente arquiteto e um péssimo engenheiro. Certo? Porque eu tenho esquizoide alto e masoquista baixo. Então, por exemplo, o arquiteto tem que ter uma parte mais criativa. O cara tem que pensar fora da caixa. Ele é o cara que vai pensar em fazer uma ponte de cabeça para baixo sem se preocupar em como fazer aquela ponte parar em pé. Já o masoquista é o contrário. Ele tem que fazer os cálculos tantas quantas vezes for necessário para que aquela ponte não caia. Certo? Então, o seu padrão de funcionamento, ele vai sim dizer qual é o ambiente ideal para você, certo? E como é que você vai performar melhor ali e onde você vai se complementar. Por exemplo, eu sou um cara que eu preciso de sócios para fazer as coisas. Porque eu mudo de ideia. Eu paro no meio do caminho. Minha perna é fina, minha perna é fraca, literalmente falando. Então, se você precisar de 5 soluções para o mesmo problema, eu te dou 17, te garantindo que 10 delas são incríveis. Certo? Só que para executar aquele troço lá não é muito comigo, não. Tá? Então, vamos falar de, poxa, o sujeito ter sucesso. Aí ele vai entender o seguinte. Então só o reconhecimento é a grande virtude, né, O reconhecimento é a grande virtude, pô. Sim, porque você já sabe que você é assim, eu já sei que eu sou assim, eu não vou eu não vou tentar competir com você. Por quê? Na força eu vou perder, na agilidade eu vou perder e na resiliência também. Ou seja, eu só quis dizer que de tudo eu só sou mais inteligente que você. Tô brincando. No resto eu perco. Então, por exemplo, olha que louco. Você consegue aparecer e brilhar tantas quantas vezes forem necessários. Sim. Eu apareço num dia, no outro eu preciso me esconder. Se eu precisar aparecer num dia, no outro e no outro, no quarto dia, quem estiver perto de mim tá levando cotovelado, eu fico insuportável, que eu fico querendo existir sem existir. Então, por isso muitas pessoas se forçam a existir, a aparecer, brilhar mais do que são capazes, porque elas estão competindo com as outras ou modelando as outras, aí a pele começa a escamar, a garganta começa a falhar, porque a pessoa ela não quer ir. No fundo, ela não quer ir. Entende? É como se nós fôssemos recursos perfeitos para algumas coisas. Então, por exemplo, vamos viajar nós dois? Tem 2 carros. Isso seria o nosso dom? Seria o nosso dom. Seria o nosso dom, só que de forma zero lúdica e subjetiva. Sim. É o seu padrão de funcionamento manifesto. E que nem personalidade, né? Personalidade é uma coisa que, cara, não adianta você querer ir contra algo que é o teu tempero. Que é o teu jeito de fazer tempero, a tua cara. forma. E É o não teu é só tempero. isso. A ideia de ser humano ilimitado, eu acredito nessa ideia no que diz respeito na sua capacidade de gerar resultados. Agora, na forma, nós somos limitados. Sim. Tá? Dos jeitos também, cada um vai de um jeito. Cada um vai de um jeito. Então, por exemplo, vamos viajar nós dois, 1.000 quilômetros. Tem 2 carros. Escolha, a Ferrari ou a Ranger. Eu? Ferrari. A Ferrari, beleza. Nós vamos para a fazenda na serra. Ferrou. Então, é isso que nós estamos falando para as pessoas. Espera aí, querido, se você é uma Ferrari, vai para a pista. Vai para a pista. Ok? Se você é uma fazenda, se você é uma caminhonete, cara, vai pra roça, vai pro lugar onde as pessoas precisem de você, onde você vai ser útil. E o que as pessoas hoje estão fazendo é essa comparação que você falou. A Ferrari olhando pra caminhonete pensando, poxa, mas eu não vou pra fazenda. Tudo bem, você não foi feito pra ir pra fazenda. E não adianta eu hipermotivar a Ferrari dizendo, você é o melhor carro do mundo, você é incrível. Na Terra, ela vai ser uma negação. E o que a gente analisa é o que a gente chama de custo emocional. É possível ir para a Ferrari de fazenda? Mas primeiro, vai ser muito desgastante, vai demorar muito, o resultado pode não aparecer e ao final a pessoa pode não querer fazer de novo. E o que a gente analisa muitas vezes é esse custo emocional para mostrar para a pessoa, peraí, a primeira camada de sucesso é você conseguir fazer. A segunda é você conseguir fazer e ter o resultado. A terceira é você conseguir fazer, ter o resultado e querer fazer de novo. Então tem muita gente que consegue fazer, mas a hora que vai fazer de novo, já fica num conflito. Não sei se eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu quero, não sei se eu consigo. E aí ela entra num loop que ela fala, peraí,
Eu consegui fazer, alguém chega e fala, poxa, mas você é bom, você faz muito bem, as pessoas estão esperando por você. Só que o custo emocional, que ela não percebe, não mede, tá muito alto. Uhum. Aí no meio do caminho ela abandona. E você acha que isso seria uma ferramenta efetiva de recrutamento de pessoas? Vamos lá. Habilidades você consegue ensinar num espaço de tempo muito mais curto do que você ajusta um comportamento. Uhum. Então, quando você entende o padrão de funcionamento da pessoa, você pega e fala, poxa, o padrão de funcionamento dela é ok para aquilo que ela vai precisar desempenhar, a habilidade eu ensino. A sua assistente chegou ali, eu olhei e falei, rapaz, acertou em cheio na assistente, né? Por quê? Tem um traço de caráter masoquista autossuficiente para ela ser atenciosa e metódica. Aí, Lari. Aí, Lari! Lari que cuida aqui Aí na cês- agenda do podcast. Aí você ela... espera uma semana e negocia o aumento depois. Ai, beleza, merece. Então ela é atenciosa o suficiente, ela é leal pra caralho, Uhum. certo? E ela se importa o suficiente com os seus sentimentos a ponto de te blindar se for necessário. Coloca uma pessoa ali que tem um traço de caráter esquizoide para ser sua assistente. Todas as anotações dela vão estar na cabeça dela. Aí você tem que ligar para ela toda hora, você tem que perguntar toda hora. E detalhe, quando for fazer coisas difíceis com os outros, o medo e a dificuldade que ela tem de incomodar vai fazer ela evitar dizer alguns nãos que vão começar a te prejudicar. Ela vai tentar fazer um malabarismo pra deixar todo mundo feliz e você fala, cara, não era pra deixar ele feliz, era só pra avisar pra ele que a gente não vai conseguir gravar essa semana. Ponto. Sim. E sabe o que eu vejo também? E quando você tem esse reconhecimento, é aquela coisa, quantas pessoas a gente não olha e não resume às vezes a pessoa como, puta, que desperdício. É. Sabe, que às vezes a pessoa, não é que ela tá desempenhando um bom papel, é que ela tá pegando algo que ela tem uma... É que nem num videogame, aí você tem aquela coisa do super trunfo, que tem o poder, assim, das pessoas, e tem lá o poder, ela não tá usando, cara. Não tá usando. Então tem isso, mas também eu quero trazer uma outra provocação, mas não significa, por exemplo, obviamente eu trago muito meu mundo aqui em vendas. Não significa que, por exemplo, o que você falou, né? Ou a pessoa rígida e o psicopata, ela tem uma predisposição mais favorável quando é negociação, isso, aquilo, dá o preço. A gente só vai agora contratar vendas, psicopata. Não, mas não significa, porque quando eu olho, às vezes, e eu olho até pra minha carreira, assim, sempre Mas você tá liderando certo. extensas equipes de vendas, eu vejo pessoas que, cara, esse cara não é o psicopata, nem o rígido, mas ele conseguiu ter um resultado incrível. É porque aí você explicando, eu vejo um cara que reconheceu quem ele é e usou as melhores ferramentas e não quis ser um igual ao fulano, Tá igual ao fazendo do ciclano. jeito dele. Ele tá fazendo. Ele tá fazendo do jeito Ele dele. tá mais que fortalecendo as habilidades Por mais que dele. existe um método, isso, ele reconhece quem ele é e ele vai pelo caminho. O caminho dele. O próprio Flávio. É. Olha no Flávio Augusto. Ele é o quê? O Flávio, ele é oral e psicopata, Aham. bem alto. Isso traz uma capacidade de se comunicar absurda, Aham. absurda. Então, o nível de envolvimento que você vai ter com ele, independente do que ele estiver falando, vai ser sempre muito alto. O traço de caráter oral, ele tem uma vantagem. Enquanto ele está falando, ele envolve, ele encanta. Uhum. E o Flávio, ele vai oscilar muito bem, ele tem um traço de rigidez bem alta também, ele vai oscilar muito bem entre te envolver, te agradar, te encantar e extrair de você o resultado que ele está buscando. Aham. Ah, então quer dizer que eu não vou ter sucesso? Não quer dizer isso. Quer dizer que o seu jeito de ter sucesso é diferente. Então, por exemplo, vamos vender? Vamos. Sou muito esquizoide. Eu vou tentar criar uma história para aquilo. Eu tenho 20% de oral, 20% de psicopata. Então, é suficiente para eu me comunicar bem com a pessoa depois que eu tiver na minha cabeça a ideia perfeita. Esse é o meu jeito. Então, é o que você falou, velho. Esse cara achou o jeito dele de se comunicar. Uhum. O cara que tem um traço de caráter masoquista mais alto, ele vai conseguir fazer o que eu faço? Vai, só que do jeito dele. Ou seja, ele vai precisar ensaiar 3 dias. Depois que ele ensaiar 3 dias, Ele vai. acabou. É Ele isso. vai. E ele vai seguir o script dele. Então, o masoquista tem que seguir o script dele. O esquizoide, cara, não dá muito script pra esse maluco, não. Então, isso que você trouxe é importante porque são formas diferentes de funcionar para chegar no mesmo objetivo. Agora, por trás dos traços... Por exemplo, eu nunca precisei me preparar para uma apresentação de vendas, assim. Você percebe que existe uma lógica no caos? Por exemplo, assim, vou pegar um exemplo. Político. Os presidentes, existe uma lógica no traço deles ou não? São coisas bastante aleatórias. Vai existir o seguinte, quando você fala de formas de gerir ou formas de construir o resultado, aí você vai sempre achar lógica e padrão, tá? Quando você entende isso, você consegue saber, peraí, se eu consigo modelar o Flávio, só que eu preciso
entender o seguinte, que ele tem uma capacidade de fazer algumas coisas que, no meu caso, eu serei mais limitado, certo? Então, por exemplo, o Flávio vai ter constância. Eu sou um cara muito inconstante. Então, dentro da minha tentativa de modelá-lo, eu tenho que compensar essa minha inconstância, ok? Então, isso vale para a pessoa entender, peraí, se eu quero fazer alguma coisa que outra pessoa está fazendo, deixa eu ver qual é a diferença do nosso padrão de funcionamento para ver se eu acho o meu jeito de fazer isso que essa pessoa está fazendo. E um parênteses, você falou que o esquizoide ele é mais criativo, então ele tem a dificuldade de uma coisa só, a única coisa. Então você também, de certo modo, você tá sempre cercado de pessoas que têm os outros traços pra te fazer mais accountable, assim? Você sempre tá do lado de rígido, de psicopata? O ideal. O ideal. Por quê? Você pega um esquizoide, ele é fora da caixa. Sim. Aí você junta ele com outro, eles estão fora do planeta. Se não tiver um masoquista pra chegar e falar, então, querido, só que a ideia é de vocês não parem em pé. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro pra fazer isso. Ele fala, esqueci dessa parte. Então, essa compensação, ela é necessária. Gente, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente tem que ser bom em tudo. E eu não tenho que ser pior, bom em tudo. A gente acha que a gente tem que ser bom em tudo que o outro é bom. Exato. Não, e a gente debateu, assim, não sei qual podcast com o Flávio, até na parte de sociedade, assim, se tem dois caras que entendem muito de vendas, e quem tá fazendo a gestão, a conta disso tudo? E às vezes é aquela empresa que quebra com muito fluxo de caixa. E às vezes tem dois caras muito focados na gestão, empresa organizada, só que... Quem tá vendendo? Organiza as formigas, porque ninguém vende.